Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 2. Palavra de Deus, Filipenses capítulo de número 2. Palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, começando com o verso de número 5. Filipenses capítulo de número 2, começando a nossa meditação dessa noite com o verso de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar? Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de prestarmos culto, louvor e adoração. Te agradecemos porque a Tua palavra é verdade, em momento algum ela falha na determinação daquilo que Tu queres para a nossa história aqui na terra. Obrigado, Senhor Deus, por essa convicção que vem aos nossos corações, mediante a presença do Teu Santo Espírito, conduzindo a nossa vida aqui na terra até chegarmos na glória. Obrigado pela presença transformadora de Jesus Cristo na história da humanidade. Obrigado pela salvação que advém desta presença, pela possibilidade de chegarmos à Tua presença, e assim, Senhor Deus, caminharmos conduzidos por Ti mesmo para a Tua única glória. Abençoa-nos, Senhor Deus, como igreja Tua, em nome de Jesus, amém. Um Feliz Natal, sim, com certeza, esse é o dizer do dia, a felicidade que nós temos de ter a presença de Jesus, o Salvador, e nós já vimos isso hoje, com grande alegria, recebemos tal mensagem. A presença de Jesus é a razão da nossa alegria, 100% da nossa alegria está nas mãos do próprio Deus, e é Jesus Cristo vindo em carne, estando entre nós. O nosso coração está repleto de alegria, 100% dessa alegria está em Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria eterna. Já vimos isso hoje com grande entendimento a respeito desta palavra alegria na carta de Filipenses. Esta é a carta que fala a respeito da alegria do viver em Cristo Jesus. Hoje agora à noite vamos ver um caminho sobremodo excelente, um caminho que Deus preparou em Cristo Jesus para nós trilharmos. Esse caminho está do verso 5 até o verso de número 8. O caminho que Cristo Jesus trilhou aqui na terra. Que caminho foi este? O que Jesus deixou para nós, para que Ele, nascendo em nosso meio, caminhando entre nós, deixando os seus ensinos, morrendo na cruz, sendo sepultado, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Que caminho foi este que Jesus Cristo deixou para nós? Nós falamos um Feliz Natal, mas nós falamos também que nós andamos no caminho de Cristo. Nós não só falamos que o Natal é feliz, mas nós também falamos que nós vivemos em Cristo Jesus. O caminho que Ele trilhou é o nosso caminho. E o verso de número 5 até o verso de número 8,
vai especificar isso. Então ficamos aqui na terra, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e nós temos uma missão que é desenvolver, que é dar crescimento, aperfeiçoamento na nossa presença, na nossa caminhada aqui na terra. Paulo já diz que para ele era incomparavelmente melhor estar com Cristo Jesus, mas ele ficou entre nós, e ele tinha algo a realizar e algo a desenvolver. E a nós como igreja, além de falarmos Feliz Natal, alegria em nossos corações, nós falamos que nós estamos numa peregrinação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz que ele nos exorta que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, e lutamos com a concupiscência, com o desejo mal das nossas carnes, que milita e que faz guerra com a nossa alma. Então nós temos um caminho como forasteiros e como peregrinos para cumprir aqui na terra. Jesus Cristo cumpriu cabalmente a sua missão nos anos que aqui passou. Deixou conosco o seu Santo Espírito, para que nós continuássemos a fazer o nosso caminho, desenvolvendo a salvação que Ele providenciou para nós. A salvação em si é um fato, mas a caminhada em Cristo é uma peregrinação. Nós somos forasteiros, estamos em terra estranha, nosso lugar é a eternidade, é a glória. Agora temos que passar algum tempo aqui, e eu queria deixar com vocês nesta oportunidade 3 passos. O primeiro passo está no verso de número 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o primeiro passo é, ele cresce e nós diminuímos. O primeiro passo dessa peregrinação, desse desenvolvimento na pessoa de Cristo, é que ele cresce e a gente diminui, a gente aprende com Jesus, há um querer no coração de Jesus e há um querer no nosso coração, e esse passo é chamado dependência. Nós dependemos de Jesus, ninguém quer depender de ninguém, todos nós queremos ser autossuficientes. Na fé e na vida cristã, nós somos totalmente dependentes de Jesus. E essa dependência diz que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Este é um Feliz Natal. A partir do momento que recebi a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, já não sou eu quem vive. E essa morte é potencialmente desenvolvida através dessa evolução do nosso diminuir e do crescer de Cristo em nós. O próprio Deus, no seu Santo Espírito, nos dá condição para tal. E Paulo reconhece, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E cada vez que eu morro, cada passo que eu dou em direção à minha morte, mais Cristo Jesus cresce, mais Cristo Jesus domina, nós mais nos submetemos a Ele. Queridos, isso não é algo factível, não é apenas um fato, é um ato contínuo, a cada dia e a cada instante. Nós morremos para esse mundo e crescemos para o nosso relacionamento com Cristo Jesus. O homem natural nega tal relacionamento. O homem espiritual vive completamente envolvido com esse relacionamento. Eu mais trabalho, eu mais me empenho na causa, e é necessário que eu permaneça, querido, para que, estando aqui na terra, eu possa morrer a cada dia e nascer a cada dia, mais e mais na presença de Cristo Jesus. Segundo passo, está no verso de número 6 e verso 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou. E o segundo passo é, ele nos ensina e nós aprendemos. Então, eu abro mão de ser aquele que sabe todas as coisas, que domina todas as coisas, que dá toda a condição do pleno conhecimento, mas eu abro mão para começar a aprender com Cristo Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim vocês deixam a sua sobrecarga, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o passo da pedagogia, onde a gente cede ao grande mestre para que ele nos instrua, para que ele nos conduza. Serei conduzido por Cristo Jesus a um desenvolvimento da minha salvação, e é como se a cada ano eu passasse na prova, e eu pudesse passar para o outro nível, para o outro módulo, daquilo que Jesus Cristo tem para nos ensinar. Sim, existe um currículo, e existem 3 módulos. O primeiro módulo é o conhecimento, o segundo módulo é a sabedoria, e o terceiro módulo é o discernimento. Conhecimentos todos têm, e se eu perguntar para quem quer que seja, tem pleno conhecimento de muita coisa. Agora, adquirir sabedoria depende de Deus, depende daquilo que Deus nos ensina, com o conhecimento que temos, e posteriormente, queridos, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então, queridos, ele ensina e nós aprendemos, conhecemos, adquirimos sabedoria e posteriormente discernimento para fazer as coisas certas, nas horas certas, com as pessoas certas, em todo momento. Terceiro passo é um passo do que está no verso de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse talvez seja um passo mais complicado, porque ele manda e nós obedecemos. Então, ele cresce e nós diminuímos, ele ensina, nós aprendemos, ele manda e nós obedecemos. E este é o passo da autoridade. Só Jesus Cristo tem autoridade sobre as nossas vidas. Só ele dá a ordem, ninguém mais. É só Jesus Cristo que estabelece o nosso desígnio espiritual. Apesar de nós reconhecermos as autoridades deste mundo presente, respeitarmos, honrarmos e orarmos por eles, nenhuma outra autoridade substitui a autoridade de Jesus. Somente Jesus tem a palavra de vida eterna, ninguém mais. É só Jesus quem dita a nossa vida e a nossa caminhada. Como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação. É um ato de obediência. Ele manda e eu obedeço. Esse é o caminho da obediência. Eu perco a minha vida e eu encontro a minha vida em Cristo Jesus. Quando eu obedeço a Ele, eu reconheço que há a possibilidade de ressurreição. Quando eu desobedeço a Ele, eu ando em direção à morte, assim como os nossos pais no pós-criação o fizeram. Desobedeceram a Deus e tiveram a necessidade de uma remissão dos seus pecados. Esse é o caminho da humildade. Esse é o caminho que Jesus propôs a nós. Desde o seu nascimento, com as características do mesmo, até a sua morte, com as características da mesma, ele mostra o quão é necessário para nós vivermos em humildade. Em momento algum se
autoexaltou. Mas o texto diz, veja lá, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Sim, queridos, esse caminho da humildade é o caminho da excelência em Cristo. Ele sabe exatamente a hora de exaltar aqueles que são seus, e Ele fará isso exatamente na hora que Deus assim o determinou. Termino, queridos, o fim deste caminho, com certeza, é a salvação. A vitória é sobre a morte. O amor de Deus é derramado em nossos corações, e podemos levantar esse estandarte para todos que nos cercam. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.